A questão da violência no trânsito brasileiro motivou a criação de leis para diminuir os acidentes e mortes no dia a dia do país. A mistura letal, ingestão de álcool, direção de veículos, alcançou patamares mais satisfatórios com a chamada lei seca, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Para falar sobre o assunto, está aqui o deputado Dr. Carlos Alberto, do PMN do Rio de Janeiro. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Bom, eu fiz essa introdução assim, para lembrar as pessoas também de que, de repente, através de iniciativas do Congresso, da Câmara dos Deputados, a população se mobilizou, acho que em todos os setores, para diminuir um pouco a situação que era muito caótica também, né? Quer dizer, as pessoas se matavam, né? Acho que a maior causa de mortes no país, talvez tenha sido, nos últimos 20 anos, tenha sido o trânsito. E o trânsito mata indiscriminadamente crianças, mulheres, idosos, adultos, todo mundo. E deixa a gente ferida. A gente nunca fala nos feridos, né? É verdade. Que muitas vezes são milhares que ficam impossibilitados de desenvolver suas atividades. Enfim, nós tivemos um grande ganho com essas medidas todas. Mas o senhor lá do Rio de Janeiro, o senhor fala que lá no Rio existe algo um pouco diferente. É isso que eu queria saber, que o senhor falasse para nós. A legislação, eu quero registrar aqui para os telespectadores da TV Câmara, que a Lei Federal 11.705, de junho de 2008, foi importante como marco deflagrador de um novo comportamento da sociedade brasileira. Mas as leis em si, como nós sabemos, se elas não forem seguidas de políticas públicas, elas ficam letras mortas no papel, né? O que nós fizemos diferente no Rio de Janeiro, em novembro de 2008, o governador Sérgio Cabral me convocou, eu era subsecretário de Estado de Governo, no sentido de formular uma política pública que foi chamada Operação Lei Seca para dar eficácia à Lei Federal 11.705. Então, a lei é importante como fio condutor, mas a política pública no Rio de Janeiro, que hoje está em 17 estados da Federação Brasileira e em 10 países de língua portuguesa, é que veio realmente a dar uma mudança comportamental dos cidadãos do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, a população do Rio de Janeiro, com 97% de aprovação, numa pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, aprovou essa política pública, que agora, no dia 19 de março de 2013, completou 4 anos de atividades ininterruptas, todos os dias da semana, e que já salvou mais de 20 mil vidas. Agora me fala, qual é o diferencial? Porque se a gente circula em Brasília, por exemplo, à noite, principalmente, né? A gente vai encontrar blitzes, né? O pessoal, os policiais param, olham, avaliam, né? Te convidam para fazer o teste. Em São Paulo, a mesma coisa, nas regiões, principalmente nas regiões, digamos, onde há uma vida social mais intensa. Qual é a diferença? Então, a diferença é, digamos assim, eu queria saber, a diferença é a mobilização de vários setores? Qual é a diferença? A mobilização é o trabalho diuturno, de segunda a segunda-feira, todas as madrugadas, domingo, feriado, porque não adianta fazer uma política pública que tem ações episódicas, tipo Natal, Carnaval, Ano Novo, isso não funciona. O que funciona é a perenidade, é o trabalho constante do dia a dia, é ter uma equipe composta como nós temos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelos agentes da Secretaria de Estado do Governo, pelo Detran, pelo Denatran, enfim, todos os órgãos em conjunto para evitar, inclusive, a chamada possibilidade de desvio de conduta dos atores que atuam na Operação Lei Seca. O senhor falou em atores no sentido, eu vou falar em outro. Mas eu me lembro que tinha um bom tempo, eu abri o jornal, os jornais do Rio, e vi lá, a atriz tal, da TV, o ator tal, o músico, porque o Rio de Janeiro recebe e reúne, digamos assim, a maior parte dos atores e atrizes, porque ali tem as emissoras de televisão, né, outros produzem as telenovelas, tudo isso. A gente via toda semana um ator ali, saiu do restaurante com 2 amigos, pum, pega ali na blitz, na lei seca. E eu achava curioso porque hoje eu não vejo mais isso. Houve uma mudança de comportamento deles também, porque eles são, de certa forma, digamos assim, são as pessoas que mais conhecidas da sociedade. E não vejo mais o nome desses atores, atrizes e músicos. Eles se encaixaram nos padrões, digamos, atuais, é isso? A Operação Lei Seca no Rio de Janeiro quebrou 2 paradigmas importantes no país, que é o suborno, a compra
do agente público, né, e a chamada carteirada. Carteirada. Na Operação Lei Seca, quando eu fiz várias palestras, fiz mais de 100 palestras, quando da instalação da Operação Lei Seca nas universidades, nas escolas, nos sindicatos, e as pessoas inevitavelmente me perguntavam ao fim da palestra, mas como é que o senhor consegue evitar o suborno à carteirada? E a minha resposta era muito simples, é o simples cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal, que diz lá, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Com relação aos atores, às celebridades, jogadores de futebol, nós temos inclusive o Romário aqui que foi abordado e que deu um depoimento espetacular nesse livro, né? As pessoas mudaram os seus comportamentos, a grande verdade é essa. As pessoas que desejam beber passaram a utilizar os táxis, são 35 mil táxis no Rio de Janeiro que associaram ao nosso trabalho, são os ônibus, são as vans, enfim, e elas mudaram o seu comportamento. O senhor falou do livro, estou com ele aqui na mão, Salvando Vidas, Drama e Esperança nas Ruas do Rio de Janeiro. Livro seu, o senhor é o autor do livro. O governador me pediu, me desafiou, na verdade, ele disse, olha, a Operação Lei Seca é um sucesso no Brasil, é um sucesso fora do Brasil, em 10 países de língua portuguesa, mas nós precisamos deixar isso um legado para o Brasil como um todo. Então, esse livro foi escrito, lançado no dia 18 de outubro, no sentido de é um manual para que todos os municípios brasileiros, os 5.565 municípios brasileiros, os 27 estados da federação, que queiram formular uma política pública como a nossa, está aí o manual para que eles possam utilizar. É o passo a passo da política pública, a Operação Lei Seca. É um livro que tem 40 capítulos, 300 páginas, prefaciado pelo governador e, importante também, o depoimento de 30 cadeirantes que trabalham na Operação Lei Seca, todos eles vitimados porque beberam e foram dirigir ou foram vitimados por alguém que bebeu e os atingiu. Então, é um livro que, na verdade, é um manual de operacionalização daqueles que desejam beber e sabem que não devem dirigir. Me diz uma coisa, Pedro, você acha que nós chegamos num patamar, digamos, mais civilizado? Né? Quer dizer, melhorou muito a situação mesmo? Não melhorou, não. No Rio de Janeiro, felizmente, melhorou muito. A sociedade do Rio de Janeiro mudou verdadeiramente o seu comportamento, mas no Brasil, embora 17 estados da federação já venham aplicando a Operação Lei Seca, mas não com a intensidade, com a perenidade que nós fazemos, no Brasil ainda eu diria que é assombrante o número de pessoas que são vitimadas. São 62 mil mortes por ano, 500 mil pessoas feridas, 230 mil pessoas internadas nos hospitais, 140 mil pessoas que ficam mutiladas, né? Ou seja, são 170 mortes por dia. É verdadeiramente um genocídio, uma chacina. Nós precisamos caminhar muito ainda para evitar que as mortes no trânsito sejam constantes como estão sendo no Brasil ainda. Quem é, deputado, o senhor que conhece bem o assunto, eu queria te perguntar, quem é mais recalcitrante, quem é que é mais difícil de incorporar essa nova concepção mesmo de trânsito, de como participar do coletivo? Quem é mais difícil de trazer? Porque outro dia, eu me lembrei agora, uma pessoa com um carro atravessa um pedágio numa rodovia em São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, paga o pedágio, atravessa e vai para a contramão. Morreram 7, 8 pessoas na hora, quer dizer, essa pessoa devia estar alucinada, ou tinha bebido, ou drogada. Quer dizer, quem é mais difícil de trazer? Eu sei que eu imagino, o jovem, a garotada, eu acho que eles se prontificam mais rapidamente. E quem é mais difícil? Infelizmente, o mais difícil são as chamadas celebridades, as chamadas autoridades. Eu tenho pedido muito ao Poder Judiciário que nos seus julgamentos eles sejam mais rigorosos, né? Porque, infelizmente, o cidadão que se considera acima da lei, que tem expoente na sociedade brasileira, ele acha que ele não pode ser convidado, ser interceptado nas nossas operações. E isso realmente precisa mudar. O judiciário, na minha maneira de ver, precisa ser mais rigoroso, dar efetividade, não só a lei, mas essa política pública que salva vidas. Mas o caso, eu vou citar aqui agora, que está em todos os jornais, o caso do filho do Ike Batista. Ele atropelou, acho que um ciclista, essa pessoa morreu, e ele continua indo à justiça, ele continua dando depoimentos e já foi até convocado a dar uma contribuição, não me lembro exatamente em que termos. Quer dizer, me parece que é tipo uma situação exemplar. Tipo, vejam esse rapaz, uma das figuras mais
ricas do Rio de Janeiro, mais conhecidas, e vejo como ele pode também enfrentar problemas. O caso do filho do Eike Batista é decorrência da efetividade da política pública encetada no Rio de Janeiro. Mas eu me refiro também à celeridade da justiça na punição, porque na medida em que você comete um crime, isso foi um crime, né? Ele vinha em alta velocidade e matou um homem, né? E na medida em que seja postergada uma decisão final sobre isso, embora ele esteja amparando a família, etc. e tal, isso passa para a sociedade brasileira que há uma inércia por parte da justiça. Então, nós precisamos acelerar nesse sentido. Doutor Carlos Alberto, deputado doutor Carlos Alberto, quer dizer que, para fechar o nosso programa, quer dizer, o senhor acha que a situação melhorou e falta aí, aqui e ali, talvez, essa participação da justiça, tornar mais célere todo esse processo, essa coisa toda, não é isso? É isso mesmo. Nós precisamos continuar nesse trabalho de salvar vidas incessantemente. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.